Bom dia, meus amados, a minha saudação a você em nome de Jesus. Hoje é sábado, 23 de março de 2024. Deus te abençoe. Vamos aqui continuar meditando na palavra de Deus. Estamos vendo o capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo a versículo. Hoje serão os versículos 18 e 19. Então, 1 Coríntios 15, 18 e 19 diz assim a palavra de Deus. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Amém? Você já sabe que o contexto do capítulo 15 é onde Paulo vai estar expondo assim sobre a ressurreição de Jesus, e que essa ressurreição de Jesus é a nossa garantia para a ressurreição da vida eterna com Cristo. O capítulo 15 vai estar dentro desse contexto, tá certo? O versículo 18, vamos aqui ao versículo 18, que diz assim: e ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Ora, Paulo está tratando dessa condição, e eu já disse a você que na Bíblia Sagrada, quando diz dormem em Cristo, são os que creem em Cristo quando morrem. Amém? Quando morrem fisicamente, estão dormindo. A Bíblia se refere ao crente quando morre, ele está dormindo. E eu já disse a você que quem dorme vai ser acordado na ressurreição do último dia. Isso é um fato bíblico, tá certo? Assim, se Paulo está dizendo isso, então se não tem ressurreição, os que morreram aí sofreram tanto, né? E ainda estão sofrendo, porque o cristão sofre por ser cristão. Sofre moralmente, sofre fisicamente, sofre de todos os jeitos, porque os ataques são grandes, tá certo? Então aqueles que já dormiram, que já morreram, assim, se não tem ressurreição, eles pereceram e acabou. Estão mortos eternamente, não tem ressurreição. E fim de papo, tá certo? Mas então Paulo vai argumentando isso, porque Paulo tem a compreensão de que a vida eterna existe, tá certo? Mas ele vai mencionar essa condição de que sem ressurreição os que morreram em Cristo estão sem esperança. Deixa eu te citar aqui um texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, junto com esse texto de 1 Coríntios, diz assim, Atos 4, 12. E não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então você já sabe que a salvação eterna é através de Cristo. Sem a ressurreição não faria sentido, os que já morreram crendo estaria morto e acabou-se. Mas o fato é que Paulo vai trazer assim um questionamento, porque ele tem essa compreensão da ressurreição de Jesus e da ressurreição dos que creem e morrerem crendo em Jesus. Então, no passado como agora. O versículo 19 diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, então ele vai fazer essa argumentação, tá certo? Paulo, ele tem esse argumento de que se a nossa esperança se limita apenas a essa vida, não tem condições, passou, acabou, tá certo? Mas o fato é que a ressurreição de Cristo, ele é o âmago, ele é o cerne, ele é o íntimo da esperança do genuíno crente. Essa esperança é a esperança de fé, não é esperança qualquer não, tá certo? É a esperança de fé, uma fé exclusiva em Jesus Cristo. Portanto, o ser humano sem essa esperança de fé exclusiva em Cristo, ele não vai acreditar na ressurreição, vai ficar um negocinho meio lá, meio cá, será que sim, será que não, mas acho que sei lá, vai ficar um negócio duvidoso. Mas sim, então, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, ou seja, se eu tenho esperança só nessa vida, não faz muito sentido. Mas o fato é que a ressurreição, ela é o cerne, assim, do cristianismo, que dá essa esperança ao genuíno crente. Amém? Deixa eu citar aqui o que é que Pedro diz com relação a isso. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, Pedro diz assim, o apóstolo Pedro, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Isso é Pedro. Ninguém é salvo através de Pedro, tá certo? Ninguém é salvo através da religião. A esperança da vida eterna é por causa da ressurreição de Cristo, que Deus ressuscitou dentre os mortos.
Aí Pedro faz essa afirmação tão graciosa. Paulo, na sua argumentação, está dizendo que se a esperança é só nessa vida, não faz sentido. E o versículo 19 de 1 Coríntios 15 vai terminar dizendo: somos os mais infelizes de todos os homens, tá certo? Desculpa, não estou mudando a Bíblia, mas eu quero aqui pensar em homens como seres humanos, homens e mulheres, tá certo? A Bíblia às vezes é um pouco machista, mas é homens e mulheres, tá certo? Quando somos os mais infelizes de todos os homens. Ora, pensando dessa forma, tanto faz ter ressurreição como não, aí vai ser infeliz. Quem pensa assim é um infeliz, não tem alegria, vai estar olhando apenas para as coisas humanas e a coisa humana passa. O ladrão leva, tá certo? O Lula toma. Então, as coisas do mundo passam, tá certo? Você, sem essa esperança, você vai ser um infeliz. Então, se você pensa dessa forma, assim, todos, com ressurreição ou sem ressurreição, com ou sem ressurreição, vai ser infeliz, tá certo? Neste sentido, assim, a gente pode dizer que a ressurreição só seria, assim, uma condição para buscarmos uma moderação, para minimizar aí os pecados da carne, da natureza carnal. Seria apenas, assim, uma condição de buscarmos, assim, não, vamos tentar fazer o bem aqui. Mas, no entanto, amados, o que Paulo está dizendo, ele está apontando para uma escolha de obediência a Deus, tá certo? Porque Paulo vai dizer isso, tá certo? Porque a esperança é num reino eterno. Quando Jesus entrou em Jerusalém montado num jumento, né? Já pensou, um rei montado num jumento? Mas o povo estava ovacionando, dizendo: esse é o Messias, esse é Hosana nas alturas, aquele que vem em nome do Senhor. Aí, de repente, Jesus é preso, vai ser condenado e morto. Aí os mesmos que gritavam Hosana nas alturas condenaram Jesus, disseram: crucificai-o. Portanto, quem não tem a esperança da vida eterna condena Cristo, não crê em Cristo, tá certo? Os mesmos que ovacionaram Cristo entrando em Jerusalém como rei, em seguida, quando Jesus é preso, ele diz: rapaz, que negócio é esse? Que rei é esse que agora está preso e ainda vai ser condenado aí, vai ser crucificado? Então, amados, assim, portanto, quando Paulo diz que somos os mais infelizes de todos os homens, porque ele tem essa compreensão, tem a compreensão da ressurreição. Isso é um fato real. Cristo ressuscitou e essa ressurreição nos conduz a um reino eterno. Amém? Olha, se você pensa, se você espera apenas nos reinos humanos, a sua felicidade ela vai ser temporária, é passageira. Reino humano passa, tá certo? Todos eles passaram. Você pensa aí nos maiores reinos, né? Reino romano, por exemplo, sem citar outros aí, impérios romanos e os impérios atuais, dos marxistas, comunistas que atormentam o mundo, então aí estão reinando, tá certo? No Brasil está sobre isso, tá certo? Mas esses reinos são passageiros. A esperança em Cristo é de um reino eterno. Por isso é que a ressurreição em Cristo é o cerne do cristianismo, é a verdade explícita do cristianismo para aquele que crê em Jesus. Se você tem uma meia fé, não existe meio crente não, ou você é crente ou você não é, tá certo? Em cima do muro não dá. Amém, amados? Aqui é uma passagem rápida por 1 Coríntios capítulo 15, versículo 18 e 19, quando Paulo vai estar trazendo essas argumentações de que se a nossa fé se limita só a esse mundo, não tem graça, tá certo? Mas a nossa fé não se limita só a esse mundo, tá certo? Se limita ao mundo vindouro, ao mundo eterno, que é o reino eterno de Jesus Cristo, tá certo? Eu quero encerrar lendo 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11, que diz assim: porque assim vos será amplamente concedido a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro, o apóstolo Pedro escrevendo aqui, dizendo que a nossa entrada ela está amplamente concedida, ou seja, é uma coisa grandiosa, graciosa, sem comparação, essa entrada no reino eterno através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Portanto, se você espera só nesse mundo, Paulo está escrevendo aos Coríntios, escrevendo a nós, porque a Bíblia se atualiza. Se você espera só nas filosofias desse mundo, você está perdido, porque vai morrer, vai acabar, e você vai ter uma vida eterna sem Cristo. Você nem sabe disso, né? Mas já deve saber, que eu já falei algumas vezes, tá certo? Portanto, eu vou citar aqui o cristianismo progressista, de novo, tá certo?
porque a Bíblia se atualiza, nós temos que trazer a Bíblia para a realidade, para a atualidade. O cristianismo progressista continua negando a ressurreição de Cristo, tá certo? Se você chegar em algum canto aí onde nega a ressurreição de Cristo como condição da justificação do que crê diante de Deus para uma vida eterna com Deus, se você encontrar alguém que esteja negando isso, essa pessoa está lhe enganando, porque a fé precisa ser explícita, ao vivo e a cores e exclusivas em Jesus. Amém? Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus te dê um bom dia e tu seja envolvido e envolvida pela presença do Espírito de Deus e tu possa entender a fé exclusiva em Cristo que é necessária para a tua salvação eterna. Amém.